Agora sim, sejam muito bem-vindos. É uma alegria receber cada um de vocês aqui. E eu quero dizer que tem sido muito bom trilhar todo esse caminho. Para você que é novo aqui, a gente está plantando uma nova igreja, implantando uma nova comunidade. E eu tenho dito para a equipe que tem se doado com tanto amor, com tanta intencionalidade, que é um privilégio ser igreja com vocês, é um privilégio abrir espaço para que a gente possa construir uma comunidade em torno da pessoa de Jesus. Nós acreditamos que Jesus é Deus, nós somos esse tipo de pessoa que crê que Jesus é a esperança da humanidade e que vale a pena estabelecer comunidades em torno dessa mensagem que é uma pessoa, Jesus. E a gente começou uma série de mensagens, uma série de reflexões, desde que a gente abriu o espaço presencial, intitulada de Histórias Estranhas. E assim, a primeira mensagem foi um pontapé na porta, foi uma voadora. Eu falei, preparem-se, porque essa mensagem, em certo nível, ela pode ofender você, mas ela pode tirar reações de você que podem florescer em algo belo, em algo novo. E sabe, através dessa série de mensagens, a gente está refletindo, a gente está tendo a oportunidade de refletir sobre as parábolas de Jesus. Quantos aqui conhecem pelo menos uma parábola que Jesus contou? Parábola do Bom Samaritano. Tem tantas parábolas, são usadas em vários ambientes diferentes, não só em ambientes religiosos, corporativos. Tem insights fantásticos nessas parábolas. E a gente está refletindo sobre elas, porque, no final das contas, essas parábolas são histórias estranhas. São histórias estranhas. Jesus contou histórias estranhas para as multidões, para os seus discípulos. E, às vezes, é difícil a gente criar essa ponte até os dias de hoje e extrair dessa parábola, dessa história estranha que Jesus contava, exatamente o que ele queria dizer. Existe um abismo de tempo, um abismo cultural, tradicional, e a gente está fazendo todo o esforço para encontrar o real significado dessas parábolas, o que elas significam para nós. E por isso o subtítulo dessa série de mensagens é: o que será que Jesus quis dizer? Com essa parábola estranha, com essas parábolas, com essa coletânea de histórias bizarras, o que será que Jesus realmente quis dizer? Nós estamos em busca dessas respostas, e eu espero que você esteja com expectativa para essa noite, para ser ofendido mais uma vez, com muito carinho, com muito jeitinho. A gente diz aqui na Multi que a única coisa que tem carta branca para ofender os nossos corações é o Evangelho, é Jesus. O restante, nós fazemos o nosso melhor para te acolher, para te receber, mas nós cremos que a mensagem de Jesus, em alguns momentos, ela confronta, e é um confronto excelente, extraordinário. E o fato é que se em algum momento você ouviu alguma parábola que Jesus contou, alguma dessas histórias estranhas, e você não se sentiu ofendido, esse é um sinal de que talvez você não entendeu a parábola. Esse é um sinal de que talvez a história realmente soou estranha aos seus ouvidos. E não é incomum que as pessoas confundam as parábolas com histórias, com ilustrações, com algum tipo de ensinamento que inspire as pessoas a fazer o bem, a reavaliar algumas coisas. Mas as parábolas de Jesus, essas histórias estranhas, são muito mais do que meras ilustrações. A gente falou isso na primeira mensagem, na abertura dessa série. E se as parábolas, se as histórias estranhas não são meramente ilustrações, o que elas são? E a gente chegou à conclusão juntos de que as parábolas, elas são uma ferramenta ofensiva. Uma ferramenta para gerar impacto no coração dos ouvintes. Jesus usava linguagem dramática. Jesus usava um tipo de linguagem inesquecível, porque ele queria gerar um certo tipo de impacto nos corações dos ouvintes, para que eles pudessem reagir a esse impacto, tomar decisões. Então, as parábolas são uma ferramenta espiritual que Jesus usava para promover ambientes de oportunidade, de reflexão, de reação. E se eu fosse resumir bem, as parábolas são ferramentas para que a gente possa viver a fé de maneira autêntica. Ferramentas que podem gerar um ambiente de oportunidade, de reflexão, para que a gente possa começar a reagir, a compartilhar a nossa fé por aí. Não de uma maneira hipócrita, mas de uma maneira autêntica, real, poderosa, influente.
E a boa notícia que eu tenho para vocês é que hoje a gente vai conversar não só sobre uma parábola, a gente vai conversar sobre 3. Então, nas próximas 7 horas, se aperte seu cinto de segurança comigo, piada de grupo pequeno, brincadeira, são 3 parábolas muito curtas, que Jesus inseriu dentro de 3 diálogos com 3 homens. Mas antes de a gente avançar, eu queria recapitular rapidamente a conclusão da mensagem anterior, porque ela vai ser fundamental para a gente startar esse movimento de reflexão a partir de agora nessa segunda mensagem. A gente refletiu sobre a parábola, a história estranha do bom samaritano. Uma das parábolas mais conhecidas, mas talvez a mais mal compreendida de todas as parábolas, de todas as histórias estranhas que Jesus contou. As pessoas escutam a parábola do bom samaritano e pensam assim: bom, essa é uma história para me inspirar a fazer o bem para o meu próximo, para eu andar uma milha a mais com alguma pessoa que eu não gosto muito. Mas a gente chegou à conclusão que essa é uma parábola que foi contada para confrontar um coração religioso, de alguém que estava apoiado na autossuficiência do seu próprio coração, das suas próprias boas obras espirituais ou religiosas. E a parábola do bom samaritano foi contada para evidenciar que toda a tensão relacional que nós temos, toda a treta em que a gente se mete no nível relacional com o próximo, com Deus, tensões relacionais com Deus, elas evidenciam que nós precisamos de Jesus. Então a parábola do bom samaritano traz essa aplicação. Nós precisamos de Jesus. Jesus é o nosso bom samaritano, aquele que vem ao nosso encontro quando nós ainda tínhamos tensões relacionais com Deus, discordávamos de Deus, éramos considerados inimigos de Deus. Nós precisamos de Jesus. E eu desafiei a galera a pensar que nós precisamos de um relacionamento autêntico com Deus por meio de Jesus, por meio da fé em Jesus. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de um relacionamento autêntico com Ele. Jesus veio para curar as nossas relações com o nosso próximo e com Deus. Nós precisamos de Jesus. E a primeira pergunta que a gente vai responder hoje é: como deve ser um relacionamento autêntico com Jesus? Ok, Tiago, você está dizendo para mim que Jesus é a resposta para todas as tensões relacionais que eu experimento com o próximo e com Deus. Jesus veio curar o nosso relacionamento com o próximo e com Deus, nos possibilitar viver para além dessa vida, oferecer vida autêntica para a gente, vida eterna. Ok, Tiago, eu preciso de um relacionamento autêntico com Deus, mas o que isso significa na prática? O que isso significa? Como deve ser um relacionamento autêntico com Jesus? E é por isso que a gente vai olhar para essas 3 parábolas pequenas. E eu quero convidar vocês a embarcarem comigo nessa jornada. Eu acredito que vai valer muito a pena. Mas antes eu quero fazer uma oração. Jesus, nós estamos reunidos aqui em Teu nome. E nós temos expectativa sobre essa noite. Nós já cantamos, celebramos o Teu nome, mas nós confiamos também que o Senhor pode fazer algo extraordinário nos nossos corações à medida que a gente começar a refletir sobre a Tua palavra. E é nessa confiança que oramos para que o Senhor abra os nossos corações, para que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, que o Senhor nos dê a sensibilidade de ouvir a Tua voz, para a gente ser impactado essa noite juntos, para a gente poder ser impactado e, afinal de contas, o Senhor nos chamou para isso, para experimentar o impacto da Tua boa mão, do Teu amor, do Teu calor, da Tua presença e reagir à Tua voz. Que isso seja uma realidade hoje. No nome de Jesus nós oramos e a gente diz amém. Muito bom. Jesus contou 3 parábolas, 3 histórias estranhas, bem pequenininhas, para 3 homens. E a gente não tem muita informação no texto que a gente vai ler sobre esses homens. São pessoas anônimas. E, ao mesmo tempo que nós não temos informações sobre elas, quando a gente começar a avaliar o diálogo que essas pessoas tiveram com Jesus e as parábolas que Jesus contou para essas pessoas, a gente vai poder entender exatamente o que Jesus queria gerar no coração desses 3 homens. Que tipo de impacto Jesus queria gerar no coração desses homens. E na verdade, o que Jesus queria gerar é um ambiente de oportunidade. Um ambiente de uma grande oportunidade para que esses 3 homens pudessem entender como deve ser um relacionamento autêntico com Jesus.
Olha que legal. De 3 diálogos à beira da estrada, Jesus para tudo. Jesus olha nos olhos desses homens, interage com eles, escuta o que eles têm a dizer e lança sementes de discórdia. Histórias estranhas no meio desses diálogos. E a gente vai olhar primeiro a Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57, o primeiro diálogo que Jesus teve com um dos homens. Olha só o que o texto diz. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Jesus, eu te seguirei aonde quer que você vá. E aí Jesus respondeu: que legal! Eu fico pensando como plantador de igreja, a gente reunindo pessoas, compartilhando convites, se alguém viesse e falasse: Tiago, eu vou te seguir, não importa para onde vocês estejam indo. Eu vou falar: legal, demorou. Mas aí, Jesus escuta esse voluntário entusiasmado e ele diz: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus, não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Um banho de água fria. Uma pessoa foi atraída por Jesus, estava acompanhando toda a movimentação. Nesse ponto, Jesus já estava extremamente popular naquela região. E onde ele ia, as pessoas se aglomeravam em torno dele, elas queriam ter um contato com ele, queriam conversar com ele, queriam receber algum tipo de palavra de sabedoria, algum tipo de experiência espiritual, alguma cura, algum milagre. As notícias estavam correndo e de repente um homem estava perto de Jesus e ele olha Jesus passando e ele fala: eu quero seguir Jesus. Jesus! Jesus! Eu quero te seguir incondicionalmente. E aí Jesus: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Essa pessoa foi atraída. Ninguém convidou ela. Jesus não chamou essa pessoa. Essa pessoa estava à beira da estrada e foi atraída, talvez pelo hype. Jesus está crescendo em popularidade. E a gente não sabe quem esse homem era, mas alguns historiadores acreditam que esse homem, provavelmente, ele era um aprendiz religioso. Ele estava trilhando um caminho para se tornar um líder espiritual, talvez um fariseu. E quando ele vê Jesus passando, ele sabe que está chegando a hora de talvez encontrar um mestre, um rabi, para que ele possa seguir e encontrar a sua tão sonhada formatura e consagrar a vida profissional dele. Então ele vê Jesus passando e ele pensa: uau, Jesus pode ser a minha carona, talvez eu encontrei esse mestre para me discipular, para terminar esse meu processo. Uau! Ele olha para Jesus e ele vê uma grande oportunidade. E é por isso que ele diz: eu te seguirei, não importa para onde você for, não importa, eu quero estar contigo. Me parece um ótimo negócio, você está fazendo milagres, as pessoas estão te seguindo, multidões estão falando o teu nome. Quem sabe eu não posso ser um líder espiritual como Jesus? Mas ele não tem ideia de quem Jesus é ainda. Ele ouviu algumas coisas, ele viu algumas movimentações, ele viu alguns milagres. Ele ficou impressionado, mas ele não sabe quem Jesus é, muito menos para onde Jesus está indo. E tem uma informação muito interessante. Quando a gente olha para o Novo Testamento, e a gente estuda a história naquela época em que Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, a gente chega à conclusão de que o movimento dos fariseus, o movimento religioso daquele tempo, tinha se corrompido. Os líderes religiosos, e qualquer coincidência com o nosso tempo, não é mera coincidência. Os líderes religiosos naquele tempo estavam em busca do quê? Dinheiro, conforto, fama, autopreservação. E Jesus, várias vezes, olhou para esses fariseus, para os religiosos, e ele combateu essa postura, ele contou outras parábolas para gerar esse tipo de impacto, esse tipo de confronto, de que a espiritualidade não tem relação com isso.
Jesus deixou claro inúmeras vezes de que as pessoas que decidem segui-lo, as pessoas que desejam ter um relacionamento autêntico com Jesus, colocar sua fé em Jesus, essas pessoas, em muitas encruzilhadas da vida, são levadas num ponto em que elas precisam decidir entre conforto e cruz. Conforto e negar o eu. Autopreservação e sacrifício. E é por isso que Jesus jogou um banho de água fria intencional nesse homem. Essa é a maior probabilidade. Ele olha e ele identifica que aquele homem está olhando para Jesus e pensando: Jesus pode ser um meio para que eu alcance aquilo que eu desejo alcançar, para que eu seja aquilo que eu desejo ser, para que eu obtenha poder, fama, influência. E aí Jesus usa essas duas expressões numa pequena parábola. Ele diz: olha, as raposas têm suas tocas. E essa primeira expressão pode estar relacionada com um apelido que Jesus deu para um líder político, militar daquela época, Herodes Antipas. Jesus certa vez chamou esse líder de raposa. É óbvio que aqui tem uma primeira mensagem sobre conforto. Olha, as raposas podem entrar nas suas tocas, mas parece que tem algo a mais. Jesus está provocando esse homem a pensar que o poder político daquele tempo, o poder religioso daquele tempo, o poder militar daquele tempo, desejava usar a religião, a espiritualidade, controlar ela de acordo com com seus próprios desejos, enquanto fosse conveniente. E aí a segunda expressão, as aves têm seus ninhos, em algumas traduções aparece poleiros. Jesus está falando: olha, tem muitas pessoas ao nosso entorno, nações vizinhas, povos estrangeiros que por vezes invadiram Jerusalém, invadiram Israel, e que às vezes também peregrinam até Jerusalém, mas eles não têm nenhuma intenção em descobrir a verdadeira espiritualidade, em ter um relacionamento autêntico com Deus. Existe um movimento corrompido de pessoas que vêm aqui para alcançar aquilo que elas desejam, para prosperar, para encontrar novas oportunidades. Então ele cita essas duas expressões. As pessoas, os ouvintes que escutaram essa pequena parábola, eles conseguiram identificar esses dois fatores, essas duas provocações. O povo naquela época estava acostumado a chamar os povos vizinhos, as nações vizinhas, de aves, porque essas aves vinham, elas comiam as sementes, elas ficavam aqui por um tempo, e quando não era interessante, elas iam embora. Olha a provocação que Jesus está fazendo. Olha o impacto que Jesus está querendo causar, esse ambiente de oportunidade de reflexão no coração desse homem. Uma forma sutil, só que cirúrgica, de confrontar não só a percepção daquele homem, que estava distorcida sobre o que significava seguir a Jesus, mas a nossa percepção também. A nossa percepção, às vezes, ela fica distorcida do que significa realmente ter um relacionamento autêntico com Jesus, do que significa ter fé em Jesus. E se, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós desejamos conforto, poder, influência, resolver algum tipo de problema na nossa vida, e é só isso, nós não entendemos o que significa ter um relacionamento autêntico com Jesus, o que é colocar a fé em Jesus. O que Jesus estava querendo dizer é: olha, você está se voluntariando de uma maneira tão entusiasmante, mas você precisa saber de uma coisa: eu não sou sua carona. Nenhum relacionamento autêntico, nenhum seguidor meu pode desenvolver uma relação comigo de interesse apenas. E mais do que isso, a gente tem uma aplicação fantástica. Se você deseja ter um relacionamento autêntico com alguma pessoa à sua volta, com o teu próximo, você tem que administrar esses relacionamentos fora desse fundamento do interesse, de segundos interesses. Então,
Para esse homem, a aplicação de Jesus é: olha, você quer saber como é me seguir? Como é ter um relacionamento autêntico comigo? Calcule o preço. Calcule o preço. Avalie as suas intenções. Avalie as suas intenções. Por que você está se aproximando de mim? O que você busca? O que te trouxe até aqui? Jesus é digno do nosso amor, da nossa afeição, da nossa fé, da nossa confiança, e Ele pode fazer coisas extraordinárias por nós. Nessa jornada de implantação da igreja, nós vimos muita coisa extraordinária acontecer. Sinais sobrenaturais, provisão. Deus tem cuidado da gente de uma maneira incrível. Pessoas têm tomado decisões. Nós já batizamos pessoas nesse processo. Tem sido uma jornada fantástica. Deus tem feito muita coisa por nós, através de nós. Mas Ele deseja um relacionamento autêntico, que não está fundamentado apenas no que Ele pode nos oferecer, mas em quem Ele é. Em quem Ele é. Segundo diálogo, a partir do versículo 59, agora, no meio dessa multidão que se aglomerou em torno de Jesus, o próprio Jesus toma a iniciativa. Perceba, primeiro alguém se voluntaria, agora Jesus olha na multidão e ele diz: bora, Bill! Não podia perder a oportunidade. Não, ele disse: siga-me! Siga-me! O homem, porém, que recebeu esse convite, ele respondeu o seguinte: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Deixa eu enterrar o meu pai primeiro. E aí Jesus respondeu com uma parábola pequenininha: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Misericórdia. Você, porém, deve ir, viver e anunciar, compartilhar o reino de Deus. Pensa nesse segundo diálogo. Pensa na situação desse segundo homem. Primeiro, um homem aparece como um voluntário, com muito entusiasmo, e aí Jesus, pá! Voadora no peito, com todo amor e carinho e respeito. E aí, depois desse banho de água fria para o primeiro homem, a multidão deve estar meio que já no climão. E de repente, Jesus escolhe alguém na multidão e fala: você, siga-me. Para pensar no tamanho do privilégio desse segundo homem. Ele escutou o próprio Jesus, o autor da vida, chamar o seu nome e dizer: siga-me. E eu acredito que Jesus continua dizendo isso para muitos corações: siga-me. Jesus tem passeado por aí, Jesus está aqui, e enquanto a gente passa por esse processo de reflexão, enquanto a gente anuncia a palavra de Deus, eu acredito que Jesus continua falando aos corações: ei, você, siga-me. Como você reagiria se fosse esse segundo homem? Você está à beira da estrada, acompanhando alguém que tem feito milagres, maravilhas, ensinado coisas extraordinárias, alguém que tem crescido, está num processo de ascensão, e essa pessoa para e chama teu nome e diz: siga-me. O que você diria para Jesus? Mas a primeira coisa que sai dos lábios desse segundo homem é uma justificativa. E ele diz para Jesus: olha, Jesus, antes de eu seguir você, antes de eu iniciar um relacionamento autêntico com você, antes de eu colocar minha fé em você, Jesus, eu preciso enterrar o meu pai, eu preciso sepultar o meu pai. E é por isso que Jesus entra com uma pequena parábola, porque esse homem trouxe uma justificativa. E se a gente olhar o versículo 60, a resposta de Jesus parece ser uma resposta bruta, estranha, parece que a conta não fecha. Jesus fala para esse homem que está dizendo que precisa sepultar o pai: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus.
Como é que Jesus pode ser tão indelicado numa situação tão delicada? Soa estranho para a gente. A conta não fecha. Mas ela não fecha por uma razão. A razão é que, quando a gente começa a estudar a tradição daquele tempo, daquele povo, daquele momento específico, a gente descobre que, provavelmente, o pai desse segundo homem não morreu. Ninguém iria a nenhum velório. Não tinha nenhum velório para ir. Ainda. E alguns comentaristas arriscam a dizer que, numa situação comum, um homem de meia idade teria um pai que ainda viveria, teria uma estimativa de vida de aproximadamente mais uns 20 anos. Então, se essa é a situação, Jesus está chamando um homem, dizendo, siga-me. E esse homem está dizendo, daqui a 20 anos talvez. Daqui a 20 anos talvez. O que está implícito na linguagem, nessa justificativa desse segundo homem, é uma proposta de adiar o processo de tomada de decisão. Esse homem tem outros planos. Jesus está chamando, venha, siga-me. E esse homem está dizendo, Jesus, eu tenho outras prioridades, eu tenho outros planos. E esse homem tem uma sacada, ele pensa, a minha tradição me dá a possibilidade de eu justificar uma resposta negativa a qualquer tipo de empreendimento, de aventura por aí, com o fato de que eu preciso cuidar dos meus pais, até que eles morram. Então ele encontra uma justificativa plausível para não sair mal na fita. E ele fala, Jesus, hoje não, talvez daqui a 20 anos. E aqui tem um insight muito legal, de que às vezes Jesus fala ao nosso coração, ele começa a nos atrair, nos chamar, colocar pessoas próximas à nossa vida, para nos cercar, para nos chamar para esse relacionamento autêntico. E geralmente, a gente entra às vezes num estado de procrastinação. A gente começa a entrar num processo de atraso de tomada de decisão. E geralmente a procrastinação que leva ao atraso, ela nos leva à desobediência. A negligenciar a autoridade de Jesus, quem Jesus é e o que ele está dizendo. E além disso, esse homem talvez esteja expressando para Jesus alguns de seus medos e temores. Jesus, o que a minha família vai pensar se eu sair por aí contigo? E abandonar algumas responsabilidades na minha casa. Ele está dizendo, Jesus, existem muitas expectativas sobre mim, eu estou fazendo faculdade, Jesus. Jesus, daqui a pouco eu vou casar, Jesus. Jesus, nossa, eu vou receber uma promoção no meu trabalho. Jesus, existem muitas expectativas, e eu também tenho muitas expectativas ao meu respeito, e sabe, hoje não, talvez depois. Jesus, eu tenho uma agenda. Jesus, você não cabe na minha agenda agora, se você entrar agora na minha vida, vai bagunçar toda a minha agenda, as minhas prioridades, ouvir a sua voz, te seguir, te obedecer. Pode ser uma grande bagunça na minha vida. É como se ele estivesse dizendo para Jesus assim, olha, eu sei que o Senhor está me chamando para um propósito. Eu sei, mas assim, existem expectativas sobre mim. A minha comunidade, a minha família, o meu chefe, o meu patrão. Tem muitas pessoas me dizendo quem eu sou, o que eu devo fazer. Tem outras pessoas, outras forças por aí me influenciando. E essas forças são muito fortes às vezes, Jesus. Elas estão constantemente influenciando quem eu sou, para onde vou, meu processo de tomar de decisão. E aí Jesus joga essa parábola para impactar, para chacoalhar um pouco ele, dizer, ei, pense mais uma vez, eu estou te chamando. E se você em algum momento desejar ter um relacionamento autêntico com Jesus, colocar sua fé em Jesus, viver para a glória de Deus, você precisa saber quem Jesus é.
E você precisa saber para onde ele está indo. Porque geralmente, nós estamos negligenciando quem Jesus é e a voz dele. E indo na contramão naturalmente, como se tudo estivesse perfeito. Às vezes a gente está indo na contramão da voz de Jesus. E não apenas isso. Frequentemente, sabe, a sabedoria desse tempo, a cultura, também estão na contramão do que Deus deseja para a sua vida. Eu gosto de pensar na história de Jó. Jó passou por um processo trágico, ele perdeu a sua esposa, seus filhos, seus bens. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a história de Jó no Antigo Testamento. Ele passa por esse processo dramático, ele está de luto, e ele procura amigos, líderes, pessoas para aconselhá-lo. Ele conversa com a sua esposa, ele pede conselhos, e essas pessoas estão o tempo todo dizendo para ele quem ele é, por que as coisas deram errado, o que ele deve fazer, o que ele deve deixar de fazer. E no final, quando Jó realmente passa a conhecer a Deus, ter um relacionamento autêntico com Deus, ele descobre que a sua esposa estava errada, que a sua esposa estava indo na contramão do que Deus estava fazendo, do que Deus estava aconselhando, do que Deus estava promovendo, do que Deus estava falando com Jó. Ele descobre que os seus amigos, esses líderes espirituais, que talvez gravassem podcast na época, eles estavam equivocados. E às vezes, a sabedoria desse mundo está na contramão da sabedoria de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Não são os nossos pensamentos. E é por isso que Jesus respondeu: olha, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você precisa ir, eu estou te dando uma nova identidade e um novo propósito. Então a aplicação desse segundo diálogo é o seguinte: se você deseja ter um relacionamento autêntico comigo, calcule o preço, avalie o propósito pelo qual você está gastando a sua vida. Avalie o propósito pelo qual você está gastando a sua vida, porque eu tenho propósito para te oferecer. E é interessante pensar nessa ideia de propósito, porque alguns versículos antes, no registro de Lucas, no mesmo capítulo, Jesus, ele dizia a todos, no versículo 23, capítulo 9, Jesus dizia a todos, a multidão: olha, se qualquer pessoa quiser me seguir, quiser ter um relacionamento comigo, colocar a sua fé em mim, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é cruz? O que é tomar a cruz diariamente? Algumas pessoas entendem que tomar a cruz diariamente é suportar alguns sofrimentos. E às vezes a gente começa a imputar nessa expressão de tomar a nossa cruz, algumas coisas que não tem nada a ver com tomar a nossa cruz diariamente. Às vezes a gente começa a pensar que aquele parente chato que pega no seu pé é a sua cruz. Pô, tem que suportar, né? É a minha cruz mesmo. Ai, ai, ai. Às vezes a gente começa a pensar que a nossa demissão no trabalho, sei lá, é a nossa cruz. Que um assalto é a nossa cruz. Sofrimentos que são passivos, que nos acometem, sabe? A gente começa a confundir o que é tomar a cruz. E Jesus diz que a cruz precisa ser tomada de segunda a segunda. Quem segue Jesus, quem tem um relacionamento autêntico com Jesus, precisa carregar a cruz. O que isso significa? Para Jesus, a cruz era propósito. Jesus foi à cruz por obediência a Deus, para o nosso bem, para que houvesse oportunidade de perdão, de cura entre o nosso relacionamento com o próximo e com Deus. Para Jesus, a imagem da cruz não é apenas sofrimento gratuito. Para Jesus, a cruz é um meio de glorificar a Deus e salvar a humanidade. Há propósito na cruz. Imagina você viver uma vida de segunda a segunda com propósito. Jesus está oferecendo propósito para as pessoas que desejam ter um relacionamento autêntico com Ele. Uau! Vamos para o terceiro diálogo. Prometo que daqui a pouco a gente está fechando. Versículo 61. Um terceiro homem aparece. E ele disse: Senhor, Jesus, eu o seguirei. Mas sabe, deixe que antes eu me despeça da minha família. E aí Jesus disse para esse terceiro homem, um voluntário também, ele diz: olha,
Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O que isso significa? Parece um pedido tão racional, plausível. Jesus, eu vou, mas eu só quero dar tchau para minha mãe antes. Será que rola? E Jesus responde com uma pequena parábola, que confronta ele também. De uma maneira muito parecida com o primeiro homem, esse cara está entusiasmado, ele quer ir, mas com uma condição. Com uma condição. Deixa-me primeiro dizer adeus aos que estão na minha casa. O que você acha desse pedido? Seja sincero, seja autêntico agora. É um pedido razoável. É um pedido razoável. Quero dar tchau para os meus pais, para a minha família. E eu lembrei de uma história no Antigo Testamento, um relato muito parecido. Elias e Eliseu. E Eliseu, ele iria seguir Elias, mas antes ele fala assim, olha, eu vou ser seu discípulo, mas eu quero ir na minha casa, eu quero dar tchau para a minha família, me despedir. E para Elias isso não foi um problema. Elias falou, vai lá, tranquilo. E ele vai, dá tchau para os pais, eles matam um boi, fazem um churrasco legal, e está tudo certo, ninguém saiu ofendido, mas com Jesus parece que aconteceu alguma coisa diferente. Jesus parece que viu uma necessidade de confrontar esse terceiro homem, que queria dar tchau para a sua família. Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Por que é que Jesus contou essa terceira parábola? Por que é que Jesus confrontou esse terceiro homem com um pedido tão simples? Porque Jesus sondou o coração desse terceiro homem. E a ideia é que esse homem está dizendo o seguinte para Jesus, Jesus, eu vou, mas eu preciso ver com meu pai se ele me dá autorização, se ele aprova essa aventura, esse empreendimento questionável. Eu preciso ver com meu pai, porque na real quem manda em mim é o meu pai, e é um homem maduro, dizendo, olha, eu vou ver com a minha mamãe, eu vou ver com meu papai, se eles vão permitir que eu siga você. E dentro da cultura, no Oriente Médio, esse lance de dizer adeus para um filho, na verdade, tem um significado de aprovar o próximo capítulo, a próxima etapa de um filho. Então, até hoje, no Oriente Médio, se um homem ele vai iniciar, por exemplo, uma empresa, um negócio, antes dele começar, ele volta para casa e fala, papai, eu queria começar a minha empresa, o que o senhor acha? E o pai diz, adeus, meu filho, tipo, vá em paz, eu aprovo as suas decisões. O que esse homem está dizendo para Jesus é, Jesus, meu coração está dividido, eu ainda não assimilei muito bem quem o Senhor é, e o nível de autoridade que você tem sobre mim, eu acho que o meu pai tem mais autoridade sobre mim do que o Senhor, eu vou te seguir, Jesus, mas é claro que a autoridade do meu pai é maior que a tua, e eu preciso ter a permissão do meu papai, antes de me aventurar por aí contigo, antes de ter um relacionamento autêntico contigo, antes de viver para a tua glória, antes de trilhar essa jornada de espiritualidade saudável, de carregar propósito, eu preciso ver com o meu pai. E a grande pergunta é, e se esse pai dissesse, não vá? É muito provável que esse terceiro homem não fosse. E Jesus, prevendo essa situação, entendendo a cultura, a tradição, ele lança essa terceira parábola para chacoalhar esse homem e dizer, ei, eu tenho autoridade superior sobre a sua vida, do que teus parentes, do que os teus amigos, do que os teus conhecidos, e eu estou te chamando. Eu estou te chamando. E esse homem está apresentando um coração dividido. E desculpa se eu quebrar a tua inocência por um momento, mas você precisa saber de uma coisa, nesse exato momento, muitas outras vozes estão competindo pelo teu coração, vozes externas a você, pessoas, circunstâncias, situações, prioridades.
E vozes internas também. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Que ele é enganoso e às vezes as nossas paixões estão dentro de nós, nos distraindo, nos consumindo e nos tirando o foco da voz de Jesus. Vozes internas e externas competindo pela nossa tomada de decisão, pelo nosso relacionamento autêntico com Jesus, pela nossa fé, pela nossa espiritualidade. E sabe, eu lembro que no processo de tomada de decisão de implantar a Multi, de começar essa nova igreja, depois de 2 anos de oração, eu e a Aline, a gente jejuando, se aconselhando, nós não tínhamos clareza ainda de quando começar a Multi, onde começar a Multi. E num determinado dia, depois desse período de 2 anos, a gente já tinha visitado igrejas na região. Eu e a Aline, a gente estava numa celebração, a gente estava celebrando Jesus, cantando, orando, e a gente foi tomado por uma coragem absurda, uma convicção de que havia chegado a hora. E eu lembro que a gente orou por isso, a gente decidiu juntos, a gente sabia que haveria um preço, que seria desafiador, mas a gente decidiu, a gente entregou isso diante de Deus, a gente falou, se é o Senhor que está nos chamando, nós vamos, e o Senhor vai cuidar das consequências. Eu lembro que a gente se abriu, a gente começou a se abrir com algumas pessoas, e eu me abri com uma pessoa específica, que tinha trilhado um longo caminho comigo, de anos, e essa pessoa olhou para mim e falou, não vá, que história é essa de ouvir a Deus, que te coloca num empreendimento duvidoso? Que história é essa de seguir a Jesus nessa aventura maluca que pode dar errado, que pode te dar um prejuízo financeiro, que pode trazer algum tipo de confusão, tirar você da tua zona de conforto? Você está trabalhando, você acabou de casar, sua filha vem aí, existe um caminho mais seguro, mais palatável, e na hora me veio uma convicção de que essa não era a voz de Jesus, era uma voz que estava competindo com a vontade de Deus para a minha vida, e aquilo me trouxe um senso de total dependência de Deus, e eu disse, Deus, parece que o preço será mais alto, as consequências serão mais desafiadoras do que eu imagino que serão. E aí eu liguei para o meu pai. Só que eu não liguei para o meu pai e aí pai, será que eu posso? Eu liguei para o meu pai para compartilhar com ele o meu coração, expor os desafios, aquilo que havia sido verbalizado para mim. Eu disse, pai, eu tenho certeza. Eu e a Aline, nós temos certeza do que nós vamos fazer. Nós cremos que Jesus chamou a gente para começar uma igreja nova, alcançar pessoas, levar pessoas a viver um relacionamento autêntico com Ele, pela fé, transformar a cidade, alcançar a região. Eu tenho certeza, mas parece que o preço vai ser alto. E do outro lado da linha, meu pai começou a chorar. E ele deu um grito no telefone. Ele falou, Tiago, vá! Yes! Filho, nós te criamos para ouvir a voz de Jesus. Nós te criamos para ouvir a voz de Jesus. Nós não estamos aqui para competir com a voz de Jesus. E você precisa silenciar as outras vozes. E se você tem convicção de que Deus está te chamando para esse empreendimento, ainda que ele seja arriscado, ainda que você tome prejuízos, valerá a pena. Escute a voz de Jesus que te chama. E eu pensei, uau, é esse o tipo de líder que eu quero ser, que não compete por aí com a voz de Jesus. Esse é o tipo de pastor que eu quero ser. Esse é o tipo de esposo que eu quero ser. Eu não quero competir com a voz de Jesus em relação à vontade de Deus para a vida da Aline. Eu quero auxiliar, eu quero facilitar a Aline a ser quem Jesus disse que ela é, a fazer o que Jesus chamou ela para fazer. Eu não quero competir mais com a voz de Jesus. Existem casais que estão em crise, porque eles estão competindo um com o outro e com Deus. Você imagina discutir um com o outro, é difícil, você está discutindo com Deus também. Jesus está nos chamando para reconhecer a autoridade dEle. Só é possível ter um relacionamento autêntico com Jesus, viver por fé quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus e seguimos a voz de Jesus. O que essa terceira parábola traz de aplicação é que, para ter um relacionamento autêntico com Jesus, nós precisamos avaliar a entrega do nosso coração, porque as vozes internas e externas estão competindo pela entrega do nosso coração.
E Jesus nos deseja por inteiro. Andar com Jesus é um caminho integral. Sou eu por inteiro. Parece que Jesus está sendo duro demais, mas Ele sonda o coração desse homem e Ele sabe que o coração desse homem está dividido. E eu preciso dizer uma coisa: Jesus acolhe os corações quebrantados, os corações feridos, mas Ele não acolhe corações divididos. Como é que anda o teu coração? Cara, esse texto de Lucas 9 é uma pancada. Não sei se é uma pancada para você, mas para mim. Como é que anda o teu coração? Quem lidera o teu coração? Quem lidera o teu coração? São as vozes internas? São as circunstâncias? São as pressões? Ou é a doce voz de Jesus? E aí, para concluir, o que Jesus traz para esse terceiro diálogo é uma mini parábola estranha, que traz um simbolismo para a gente que é meio distante da nossa realidade. Ele fala do arado. Olha, quem põe a mão no arado não está apto para o reino de Deus se olha para trás. Que ideia é essa do arado? O arado, ele era uma ferramenta muito usada na Palestina naquele tempo. Era uma ferramenta leve, fácil de ser usada. Ela era usada para preparar o solo, preparar a terra, para que o semeador viesse e colocasse as sementes. Depois o arado passava de novo e a terra cobria as sementes. Era uma ferramenta muito fácil de ser usada. Um boi puxava o arado e a pessoa que controlava o arado conseguia controlar com uma mão só. Era uma tarefa muito simples. Mas a outra mão de quem controlava o arado precisava guiar o boi, para que o arado não andasse de maneira equivocada pela terra. E aí, Jesus está dizendo: olha, me seguir é simples, é leve, mas quem tem coração dividido está distraído. E quando nós estamos distraídos, quando alguém está distraído com essa ferramenta do arado, o que acontece é que as sementes que são lançadas nas valas, nos sulcos na terra, quando o arado volta, a terra não cobre direito as sementes e os pássaros vêm e levam as sementes. Existe uma consequência para as nossas distrações, para o nosso coração, para a nossa mente dividida, e Jesus sabe disso. A jornada espiritual com Jesus, o relacionamento com Jesus exige uma entrega total, irrestrita, incondicional a Jesus. Fé em Jesus. Fé em Jesus. Olha só, a gente falou de 3 pequenas parábolas. A parábola da raposa e os pássaros. E a aplicação é: avalie as tuas intenções ao se aproximar de Jesus. O que você está procurando? Algo ou alguém? A parábola do funeral. Avalie o seu propósito de existência. Jesus tem propósito para oferecer a você. Uma tarefa para você viver para a glória de Deus. E a do arado. Avalie o que é a entrega do seu coração. Entregue-se por inteiro a Jesus. Entregue-se por inteiro a Jesus. É isso que significa ter um relacionamento autêntico com Jesus. Um relacionamento autêntico com Jesus tem que ser nesses termos. Jesus fez o que nós não poderíamos fazer. Ele pagou um preço na cruz para que nós pudéssemos entrar por esse caminho. E esse é um caminho fantástico. Mas seguir a Jesus tem um preço. Tem um preço. A entrega de quem nós somos. Ouvir a voz de Jesus, viver pela voz de Jesus. E apesar dessas histórias serem diferentes, elas se complementam, elas vão se conectando, quase como uma cebola. Você vai descascando e você começa a chorar. Mas tem uma coisa em comum nessas 3 histórias, nesses 3 diálogos. O registro de Lucas não diz para a gente qual foi a decisão desses homens. Nós não sabemos o que aconteceu. Sabe por quê? Porque não interessa. Não interessa. Aquela foi a oportunidade deles.
E hoje a oportunidade é nossa. Hoje a oportunidade é nossa de reagir à voz de Jesus. O que você vai fazer com o que você ouviu quando você sair daqui é sua responsabilidade. Mas nós queremos te ajudar. Nós queremos ser parte da tua jornada. A Multi está aqui para ajudar as pessoas a viver um relacionamento autêntico com Jesus. Viver para a glória de Deus. Nós queremos te ajudar nos próximos passos. Agora, depois de todas essas voadoras, essas ofensas, talvez você se pergunte, eu sei que eu preciso de um relacionamento autêntico com Jesus, eu sei que eu preciso colocar minha fé em Jesus, mas por que eu deveria? Se existe um preço, por que eu deveria colocar a minha fé em Jesus? Se existem essas consequências, essa prioridade de devoção, de entrega total, por que eu deveria alinhar toda a minha vida, a minha agenda, a minha existência, os meus relacionamentos com a voz de Jesus, se isso vai dar tanto trabalho? Por que eu deveria negar a mim mesmo? Eu sei que eu preciso, mas por que, Tiago? E eu lembro de um pregador muito famoso, um homem íntegro. Ele viveu um tempo atrás e ele percorreu as nações, ele pregou para multidões, um homem com uma agenda muito disputada. Ele foi chamado na sua igreja local para deixar uma devocional para as crianças. E esse grande homem, esse grande pregador se aproxima das crianças, senta ao lado das crianças. Ele lê um texto que está lá em Lucas capítulo 14, a gente não vai projetar o texto, mas ele lê 2 versículos muito estranhos para as crianças. Pensa, um grande homem requisitado, ele senta com as crianças e está todo mundo esperando uma grande história, um momento divertido, que inspire as crianças, e esse homem diz assim: olha, aquele que amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu imagino o desconforto na sala, tipo, as crianças vão ter pesadelo com isso aí? Que história é essa? Conta a arca de Noé aí, Mas ele lê esses versículos: aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que amar a própria vida mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Olha que loucura. E aí o desconforto na sala, no ambiente, ele começa a falar sobre Jesus. E ele começa a exaltar quem Jesus é, ele começa a dizer: olha, sabe o que isso significa? Conversando com as crianças do jeito dele. Mas ele dizia para as crianças: olha, se vocês descobrirem quem Jesus é, se vocês souberem que Jesus é o amor encarnado que andou entre nós, se vocês descobrirem que Jesus é o perdão encarnado que andou entre nós, se vocês descobrirem que Jesus é o idealizador da vida, da existência, ele estava com Deus no princípio de todas as coisas, se vocês descobrirem a gloriosa mensagem que Jesus carrega, de esperança, de reconciliação, de graça, de perdão, vocês poderão amar os seus pais plenamente como vocês foram chamados para amar. Vocês poderão amar a vocês mesmos com a dignidade que vocês precisam aprender, que vocês possuem a imagem e semelhança de Deus. Uau! O preço é alto, mas a parte impossível Jesus fez e Ele abriu o caminho. E Ele está chamando eu e você para a gente conhecer quem Ele é, para a gente entrar nessa jornada de espiritualidade, nesse relacionamento autêntico com Jesus, para que a gente possa viver para a glória de Deus, ser uma cura ambulante por aí, tocando relacionamentos, alcançando os perdidos, dando esperança para quem não tem esperança, socorrendo o pobre, o faminto. Jesus está nos chamando para um relacionamento autêntico que carrega propósito e significado. Jesus não é um meio, Jesus é a vida autêntica. Jesus está dizendo para nós: avaliem as suas intenções, avalie o seu propósito de existência, avalie a entrega do teu coração, vem experimentar um relacionamento autêntico comigo. E aqui na Multi a gente sempre abre espaço para a tomada de decisões.
nós sempre oramos por aqueles que desejam tomar uma decisão. E eu quero levar você a refletir sobre duas questões. Se hoje você ouviu essa mensagem e pensou, uau, eu preciso de um relacionamento autêntico com Jesus. Eu ganhei consciência dessa verdade. Eu preciso de um relacionamento real com Jesus, não só de religiosidade. Um relacionamento autêntico. Eu quero orar pela sua vida. Agora, se você tem andado por aí distraído, com o coração dividido, talvez você já tenha um relacionamento autêntico com Jesus, mas você está sendo pressionado. Você está andando por aí distraído com o arado na mão, não sendo eficiente para a glória de Deus. Eu quero orar por você também. Para que o teu coração seja de novo entregue completamente na mão de Jesus, para que você viva para a glória dele. E eu pensei muito, falei, uau, eu vou lançar esses desafios, eu quero orar pelas pessoas, eu quero orar por mim também, mas como é que a gente pode ilustrar o tipo de relacionamento que nós não devemos ter com Jesus? E me veio uma imagem na cabeça, um guarda-chuva. Jesus não é o nosso guarda-chuva. O guarda-chuva a gente só procura quando está chovendo. Quando tem uma crise no nosso casamento, a gente lembra, o guarda-chuva, Jesus! Quando a gente é demitido do trabalho, passa por algum tipo de pressão, de crise, a gente procura o guarda-chuva, Jesus! Jesus não é o nosso guarda-chuva. Jesus não é um meio para alcançar o que nós desejamos. Jesus não é um meio de autopreservação. Jesus está chamando você para caminhar na chuva com Ele, cara. Que incrível! Caminhar na chuva com Ele, sabe por quê? Porque Ele não é um guarda-chuva, Ele é o fundamento da tua existência. E eu quero orar por você. Queria te convidar a fechar os olhos. Se você ouviu a mensagem e pensou, eu quero esse tipo de relacionamento com Jesus, eu vou contar até 3. As pessoas estão com os olhos fechados. Sinaliza com a tua mão. Quero orar pela tua vida. 1, Jesus fez algo por você. 2, Jesus deseja fazer algo em você. 3, Jesus deseja fazer algo através de você. Se você ouviu essa mensagem e foi tocado de alguma maneira, levanta a sua mão. Yes. Agora, você que deseja, você que entendeu que precisa entregar o teu coração, realinhar o teu coração, de novo com o coração de Jesus, viver para a glória de Jesus, eu quero orar por você também, para que Deus possa tornar isso realidade. Se você quiser, levanta a sua mão e eu vou orar. Jesus, eu quero orar por cada pessoa, em teu nome, eu peço para que os nossos corações sejam encontrados por Ti. Aqueles que desejam ter um relacionamento autêntico contigo, colocar a fé em Ti, que o Senhor possa convencer esses corações e auxiliar eles, e nos ajudar também a auxiliá-los nessa jornada. Leva a cabo, no nome de Jesus. Completa a obra que o Senhor está começando. Aqueles que talvez entenderam que precisam realinhar a maneira de caminhar. Jesus, dá foco, dá discernimento, dá sabedoria para reconhecer a Tua voz na palavra, dá fome e sede de andar em comunidade para que a gente possa ajudar um ao outro nessa jornada e viver para a Tua glória. No nome de Jesus, Deus, nós Te agradecemos porque o Teu amor por nós foi expresso em Jesus e nós queremos um relacionamento autêntico com Jesus. Pai, tira de nós toda inclinação de acreditar que Jesus é um meio. Tira de nós toda inclinação, Pai, de achar que Jesus é aquele que pode nos oferecer algo, mas não é alguém a quem nós devemos amor, fé, confiança, obediência, no nome de Jesus. Amém.